Os testemunhos da Bíblia. A Bíblia revela que os discípulos abandonaram suas vidas anteriores para se dedicarem a seguir Jesus Cristo. Eram indivíduos de origem humilde, sem atributos extraordinários, mas foram transformados por Jesus no alicerce da igreja, incumbidos da tarefa notável de convocar as pessoas ao arrependimento e à crença em Jesus ressurreto. Neste estudo, exploraremos com base em textos e escritos apócrifos os locais por onde os apóstolos se dispersaram para pregar e as circunstâncias de seus martírios. Apóstolo Pedro. Pedro inicialmente era um pescador junto com seu irmão André, e que foi apresentado a Jesus por ele, tornado assim um dos primeiros seguidores de Cristo. Em todas as listagens dos 12 apóstolos, Pedro é consistentemente mencionado em primeiro lugar. Ele recebeu de Jesus a responsabilidade de liderar a igreja e os apóstolos e continuou sua missão evangelizadora até o fim de sua vida. Segundo a tradição, Pedro foi martirizado em Roma a mando de Nero. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer da mesma forma que Jesus, cumprindo assim a profecia descrita em João 21, 18, 19. Apóstolo André. André, irmão de Pedro e também pescador, foi originalmente discípulo de João Batista, que o apresentou a Jesus como o Cordeiro de Deus. André, por sua vez, levou seu irmão Simão Pedro a conhecer Jesus. Ele é citado em vários eventos significativos nos evangelhos, incluindo discussões sobre o fim dos tempos e a ascensão de Jesus após sua ressurreição, e teve um papel crucial no crescimento da igreja primitiva. A tradição conta que André foi morto por ordem do Império Romano, na região que hoje conhecemos como Grécia, crucificado em uma cruz em forma de X, pois não queria morrer da mesma maneira que Jesus. Apóstolo João. Era o mais jovem dos discípulos, era conhecido como o favorito de Jesus, conforme descrito em diversos versículos do livro de João. Ele teve a honra de acompanhar Jesus em seus últimos momentos e foi o único discípulo presente na crucificação. Segundo algumas histórias, sobreviveu a uma tentativa de assassinato em um caldeirão de óleo fervente e foi exilado na ilha de Pátimos, onde escreveu o Apocalipse. Após ser libertado, voltou a Éfeso e, segundo a tradição, faleceu pacificamente com cerca de 90 anos, no início do reinado de Trajano, por volta de 98 depois de Cristo. Filipe, o terceiro a seguir Jesus, presenciou vários milagres e teve um papel crucial na alimentação dos 5.000. Disse que ele pregou na Palestina e na Grécia, mas seu ministério principal foi na Ásia Menor, em Hierápolis. Lá, enfrentou o martírio, possivelmente crucificado e apedrejado. Apóstolo Mateus. Mateus, inicialmente um coletor de impostos, foi notavelmente recrutado por Jesus de forma individual, um evento singular entre os relatos dos evangelhos sinóticos que compartilham uma visão comum nos livros de Mateus, Marcos e Lucas. Como autor de um evangelho, Mateus forneceu clarezas preciosas sobre a vida e o ministério de Jesus. Acredita-se que ele tenha evangelizado em regiões como a Pérsia, Judéia e Etiópia, onde encontrou o martírio, morto por uma espada. Tomé. Tomé é conhecido por sua natureza dualista, oscilando entre o pessimismo e uma profunda lealdade a Jesus. É lembrado por sua disposição de enfrentar o perigo ao lado de Jesus, mesmo esperando o pior. Sua fé na ressurreição foi cimentada quando Jesus lhe permitiu tocar suas feridas. Segundo tradições, Tomé foi morto sendo transpassado por lanças atiradas por pessoas da religião hindu enquanto orava na Índia, onde estava em missão para fundar uma igreja, em Madrás, por volta do ano 53 depois de Cristo. Apóstolo Simão. Também conhecido como o Zelote, é uma figura enigmática com origens em Caná, uma pequena vila na Galileia. Seu recrutamento para o apostolado é mencionado junto com outros discípulos, mas os detalhes são escassos. As histórias sobre seu martírio são conflitantes, variando entre crucificação e queima-viva, enquanto a tradição católica relata um fim brutal sendo cerrado ao meio.
Tiago, irmão de João e filho de Zebedeu, era conhecido pelo apelido dado por Jesus de Filho do Trovão, sugerindo um temperamento forte. Pescador de profissão, ele foi um dos primeiros a seguir Jesus e fez parte do círculo íntimo de discípulos, testemunhando eventos-chave como a ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração e a agonia no Getsemane. Tiago tem a distinção de ser o primeiro apóstolo morto, decapitado por ordem de Herodes, por volta do ano 44 depois de Cristo, conforme registrado nos Atos dos Apóstolos. Apóstolo Judas Tadeu. Judas Tadeu era primo de Jesus e irmão de Tiago. Depois da morte de Cristo, Judas escreveu uma das cartas presentes no Novo Testamento. Diferente do Judas traidor, ele respondeu com fidelidade ao seu chamado e teve coragem de entregar a sua vida por amor a Cristo e pelo Evangelho. Ele teria sido decapitado com uma machadinha no ano 70 depois de Cristo. Bartolomeu. O apóstolo Bartolomeu, também conhecido pelo nome de Natanael, é um apóstolo que aparece brevemente na Bíblia, com seu nome listado entre os seguidores de Jesus. Fora das Escrituras, há relatos de que ele pregou o cristianismo desde a Ásia Menor até a Índia. Segundo a tradição, Bartolomeu foi morto sendo esfolado vivo, um ato ordenado pelo governador de Albanópolis, que rejeitava a conversão dos locais ao cristianismo. Apóstolo Tiago, filho de Alfeu. Ao contrário de Tiago, filho de Zebedeu, há pouquíssimos detalhes sobre a trajetória de Tiago, filho de Alfeu. Existem 4 citações diferentes, referentes ao apóstolo na Bíblia: Mateus 10:3, Marcos 3:18, Lucas 6:12-16, Atos 1:13. E existem 2 hipóteses das causas da morte de Tiago, filho de Alfeu. A primeira diz que ele se tornou missionário na Palestina e lá teria sido crucificado assim como Jesus no ano 62. E a outra é que ele teria sido apedrejado até a morte a mando de Ananias, um sumo sacerdote que queria que Tiago denunciasse alguns cristãos. Por fim, Judas Iscariotes, notório por sua traição a Jesus, é paradoxalmente um dos discípulos mais mencionados nos evangelhos, superado apenas pelo apóstolo Pedro. Encarregado das finanças dos apóstolos, Judas é retratado como alguém que desviava dinheiro para si mesmo. Após trair Jesus por 30 moedas de prata, Judas se arrependeu profundamente, tentou devolver o dinheiro aos sacerdotes e, consumido pela culpa, acabou se enforcando em uma árvore. Da mesma forma que os apóstolos foram convocados por Jesus para difundir as boas novas, todos os cristãos são chamados a compartilhar o Evangelho com aqueles ao seu redor. Aqueles que atendem a este chamado estão seguindo o exemplo dos apóstolos que se dedicaram inteiramente para que outros pudessem conhecer a Jesus. Se você ainda não é um seguidor de Cristo, considere visitar uma igreja local para descobrir e vivenciar o amor mais puro e leal, o amor de Cristo Jesus.